Graça e paz. Mais um Conectados com a Palavra, que é o seu devocional de hoje. Conhecimento adequado. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 21, Isaías, capítulo 5, versículo 21, nos é dito assim pelo profeta: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Texto interessante esse. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes de acordo com a sua própria opinião. Conhecimento adequado. Quem é sábio aos próprios olhos? Em última análise, é nesse quesito que realmente importa é a avaliação de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, 22, diz assim: dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Um conhecimento secular de qualquer espécie, embora possa ser muito útil, não é necessariamente pervertido em si mesmo. Mas ele não pode ser reputado como sabedoria. Nem o apóstolo Paulo, nem os profetas do Antigo Testamento, eles, digamos assim, compartimentalizavam o seu conhecimento. Em outras palavras, não tinham um departamento para as ciências, outro departamento para a religião, outro departamento para a filosofia. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, ele vai nos ajudar um pouco nesse quesito aí. Eu vou passar aqui algumas coisas que Irineu falou. Ele viveu de 130 a 202, do ano 130 ao ano 202, da era cristã. E ele diz assim: mantenha o seu conhecimento no devido lugar. Não seja ignorante quanto às coisas realmente boas, nem busque elevar-se acima do próprio Deus, porque ele não pode ser subjugado. Também não busque alguém acima do Criador, você não conseguirá alguém maior do que Deus, porque o seu Criador não pode ser contido dentro de limites. Embora você possa tentar mensurar o universo, visitar toda a criação e considerá-la em toda a sua profundidade, altura e comprimento, ainda assim não seria capaz de pensar em alguém acima do próprio Pai Celestial. Você não seria capaz de superá-lo e, tentando pensar além da sua capacidade, comprovaria a sua tolice. E se continuasse a seguir em tal direção, cairia em completa loucura ao considerar-se superior ao seu Criador e imaginar ser capaz de superar a sua suprema autoridade. Isso diz Irineu de Lyon. Esse, como diz, ele viveu lá no segundo século da era cristã. Ora, interessante, os bárbaros, eles adoravam o sol e a própria luz. Os eruditos egípcios adoravam um boi e uma cebola. Os gregos se destacam pela sua sabedoria, adoravam as enfermidades e as paixões humanas. Os romanos, que foram os mais sábios de todos, adoravam as fúrias. E até 1750, quando esses dados foram coletados, até então os indígenas norte-americanos adoravam o trovão, ao passo que os engenhosos chineses adoravam ao diabo. Assim, isso mostra que o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu Deus. Conhecimento adequado é conhecer Deus. E aí eu volto a Isaías 5, versículo 21. Ai dos que são sábios aos próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Que tenhamos conhecimento adequado, sabendo que acima de qualquer coisa que nós já sabemos e conhecemos está Deus, que é o Criador de todas as coisas. Muito obrigado pela sua atenção
e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, ó Deus, ajuda-nos a entender que Tu estás acima de todas as coisas e acima daquilo que pode ser pensado e imaginado. Ainda Tu estás acima de tudo. E que nós possamos ter um conhecimento adequado a Teu respeito. Em nome de Jesus. Amém.